Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção, né? Estamos mais uma vez aqui, mais uma semana, e o Senhor tem nos protegido, né? O Senhor tem nos sustentado, né? Com a sua mão, com a sua destra poderosa, né? Glória a Deus. Agradeço a todos que estão aqui, né? A paz do Senhor a todos, e vamos continuar, né? Continuar o estudo que iniciamos na sexta-feira, né? Sobre os falsos profetas. Estudamos o versículo 15 apenas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Não? Então, com essas palavras, Jesus inicia aqui mais um ensinamento, né? Aqui o Sermão da Montanha são diversos ensinamentos pequenos aí que compõem esse sermão abençoado, né? Glória a Deus. Então, nós temos aqui que lobos devoradores, né? Assim que o Senhor ele inicia aqui esse estudo, né? Ele fala aqui que ele mostra assim a figura do lobo. Ele quer mostrar a intenção destrutiva dos falsos profetas, né? A intenção destrutiva aí mostrando lobos vorazes, né? Lobos devoradores, como dizem outras traduções, lobos roubadores, como diz aqui na minha tradução. Então lobos com suas mandíbulas, né? Com as suas presas afiadas, com a sua astúcia, né? Astúcia de certa forma aqui diabólica, né? Por conta de serem falsos profetas. Então nós temos aqui pessoas que atacam, pessoas que agarram, né, que matam sua presa sem nenhuma clemência, né, que se infiltram ali de forma dissimulada no meio da igreja ali, se transvestem ali de ovelhas, mas no final são lobos devoradores, né? Então esse adjetivo aqui, devoradores, roubadores, né, vorazes, enfatiza essa avidez, né, essa crueldade aí. Então, e ele se relaciona com o verbo agarrar, né, com o verbo apoderar-se. Inclusive, nós lemos, né, João, no último estudo nós lemos João 10, né, lemos o capítulo quase todo de João 10, e tem um versículo 12, que ele fala assim, ó: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então um falso profeta aí arrebata e dispersa as ovelhas aí, disfarçado de ovelha, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então vorazes, né, ávidos aí, pessoas, descreve também pessoas que são verdadeiros extorqueadores, se apoderam, né, da fé alheia, se usam aí da fé das pessoas, da inocência das pessoas. Então a igreja do Senhor Jesus, em todos os tempos, em todas as épocas, ela precisa se manter aí guardada, né? Se guardar, se vigiar contra essas pessoas, esses falsos profetas que distorcem a palavra do Senhor, falsos pastores também distorcem a palavra do Senhor para a sua própria satisfação, né? Para os seus próprios propósitos egoístas. Então, às vezes chega com uma linguagem bonita, né? Com coach, né? Tem uns que tem até coach ali por trás para que ele consiga falar melhor, consiga se expressar melhor, consiga prender as pessoas que estão assistindo ali, né? As pessoas que estão assistindo ali, muitos deles, não estou dizendo que todos, nem vou citar nomes, claro, muitos deles têm fins escusos, né? Têm fins por trás aí maliciosos, né? Então, para que isso não aconteça, nós temos que saber quem são e vigiar, né? Isso, esse estudo aqui dos falsos profetas é vigilância, acautelai-vos, né? Vigiai, estejam atentos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E Jesus ele continua, vamos ler os outros versículos que são o foco do nosso estudo de hoje, ó. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, né? Então, uma coisa é Jesus dizer acautelai-vos, né, advertir da presença de falsos profetas, né, de falsos pastores. Outra é a gente saber descobrir quem é realmente um falso pastor, um falso profeta no meio do rebanho. Então Jesus ele nos mostra o erro e já nos diz como resolver, né? Como é que a gente tem que identificar como é que é o falso profeta e quem é o verdadeiro profeta. O mesmo aconteceu ao longo de todo o Sermão da Montanha. Jesus mostra o erro ali em relação ao jejum e diz como é que é o correto. Mostra o erro em relação às esmolas e diz como é que é o correto. Mostra o erro em relação ao julgamento. Mostra o erro em relação ao ato de
de orar, né, em relação ao homicídio, em relação aos juramentos, ao adultério, e ele mostra o correto. E aqui não é diferente. Ele mostra o problema e já diz como resolver. Como é que a gente tem que resolver. Então, o teste aí, né, o teste pelo qual os homens têm que determinar se aquele guia religioso, aquele profeta é de Deus ou não, é através dos seus frutos, né? Através dos seus frutos. Então você quer saber se um crente, né, se um mestre, se um profeta é bênção, é de Deus, através dos seus frutos. Examine os frutos. Teste simples, né? Examine o fruto. Fruto do grego karpos. Fruto, né? Significa fruto. Então a pessoa com o coração mau, ganancioso, ela não vai conseguir amor, né? A não ser que seja realmente pelo poder do Espírito Santo de Deus. A pessoa que pensa apenas em si, como é que ela vai pastorear uma igreja? Como é que ela vai ter amor pelas ovelhas, amor para com o próximo, né? Dedicar seu tempo, dedicar suas ações, dedicar suas forças para o rebanho do Senhor. Então aquelas pessoas que têm um coração egoísta nunca vão se interessar por ovelhas, né? Por cuidar realmente de um rebanho. O indivíduo que tem esse íntimo perverso, se não for transformado pelo Espírito Santo, ele nunca vai conseguir realmente ter essa atitude de cuidar de um rebanho, de um redil do Senhor. E o Senhor fala: colhem-se, pois, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Claro que não, né? A resposta seria essa. Porque a vida, a raiz, né, o que a pessoa tem no íntimo dela, sempre vai manifestar através dos seus frutos, né? Por exemplo, espinheiros aqui só vai dar espinhos, né? Abrolho, que é também uma espécie de espinheiro ali, mas mais ligada à praga, né? Nas plantações é como se fosse uma praga, uma erva daninha. Ela também só produz espinhos. Então, e outra coisa, é interessante porque o Senhor, ele sabe, né, o que está no nosso íntimo, mas quando a gente vê uma árvore ali, às vezes a gente não sabe. Mas Jesus diz, não é preciso você cavar uma figueira para saber que ela tem figos. Basta você ver os frutos dela. Se eu ver um fruto ali, se eu ver um figo, eu vou saber que aquilo é uma figueira. Se eu ver uma manga ali, eu vou saber que é uma mangueira. Então, uma pessoa, como você não conhece o íntimo dela, apenas o Senhor conhece, então olha os seus frutos. Qual o fruto que ela está dando? Veja o fruto, examine o fruto. Então, examine aí o que essa pessoa está fazendo de produtivo, né? Como é o seu fruto, como é a sua vida. Não é preciso a gente cavar uma videira, examinar a raiz dela, para saber que vai dar uva. Olha o fruto, vai sair uma uva. Então a raiz, ela se evidencia pelo fruto. Toda árvore boa produz fruto bom, porém a árvore má produz fruto mau, né? Então, tão certo como se colhem uvas, né, não de espinheiros, né, mas da videira, né? Então não se colhem uvas de espinheiros, mas se colhe de uma videira. O espinheiro aqui é como se fosse uma erva daninha, né, que prejudica ali talvez uma plantação. E é interessante porque aqui Jesus está falando de coisas preciosas. Por exemplo, a uva é um fruto nobre, né? Não é todo canto que nasce uma uva. Então, a uva, o fruto nobre, contraste com o espinheiro, que é uma erva daninha, por assim dizer. O figo é preciosíssimo também. E o abrolho é uma praga, né, nas plantações ali. Então, aquilo que não glorifica a Deus não pode proceder de um falso profeta, porque eu tenho de um lado frutos nobres, né, frutos raros, como uvas e figos, e do outro lado eu tenho plantas ali que geram espinhos, né, que são verdadeiras pragas ali, ervas daninhas no meio de uma plantação. Então, aquilo que glorifica a Deus não pode sair da boca de um falso profeta, de um falso mestre. Então, o bom fruto, ele revela a árvore, né? Se a árvore é sadia, se a árvore é boa. O fruto imprestável revela que a árvore é enferma, né? A árvore não presta. Não pode ser de outra forma. Até aqueles que não são crentes sabem que é assim, né? Glória a Deus. Então, tem mais um exemplo aqui, parafraseando aqui Mateus, né? Nós temos também Lucas, né? Mesma citação de Jesus aqui. O que um homem em seu interior vai se expressar exteriormente, especialmente em suas palavras, em seus atos. Vamos ler Lucas 6, do 43 ao 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto.
Porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ó, já é diferente aqui as palavras de Jesus, né? Ele já traz aí para o coração, para o interior, né? Então do que está cheio o interior do homem, ele vai produzir para o exterior, vai produzir bom fruto ou mau fruto. Hendrickson, ele fala que o caráter se auto-revela. Certamente que o profeta é capaz de enganar o povo por algum tempo e esconder o seu rosto autêntico atrás de uma máscara de atos e palavras de piedade. Porém, isso não pode durar. Então, o Senhor revela, né? As pessoas começam a perceber ali que o que ele está falando não está condizendo com a palavra do Senhor. O fruto vai revelar o verdadeiro caráter ali daquela pessoa, daquela árvore. Glória a Deus. Então em Mateus 23 tem mais Jesus falando, né? Jesus atacando os líderes religiosos aí também nessa mesma linha, né? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, ó, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai tudo quanto eles vos dizem, porém não os imiteis as suas obras, porque dizem não fazem. Aqui já é contrário, né? O falso profeta às vezes ele muda a palavra do Senhor para o seu próprio fim egoísta, mas aqui Jesus já está dizendo, ó, esses homens eles conhecem a lei de Moisés, o que eles falam aí vocês guardam, mas eles procedem de forma ímpia, eles não estão aplicando aquele versículo, né, mandamento, por assim dizer, que guardar a palavra no coração para não pecar contra ti, contra o Senhor. Então eles ensinam a palavra, mas não estão praticando, não estão no dia a dia, eles esquecem. Aos sábados são bênção ali na sinagoga, mas no dia a dia estão esquecendo aí dos mandamentos, né? E Jesus ainda continuou: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E ainda continuando, ó, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios, né? Colocam ali na testa grandes filactérios, né? Que eles tinham que, na verdade, as franjas, né? Tinham que ser grandes para dizer que eles seguiam a palavra do Senhor, né? E na testa eles colocavam aquelas para serem vistos, né? Aqueles, não sei se é filactério o nome, mas eles colocavam aí para todo mundo ver. Ama o primeiro lugar nas cadeiras das sinagogas, nas saudações das praças e os serem chamados mestres pelos homens. Então querem apenas um reconhecimento da parte dos homens, né? Então não imitem esses homens, né? O que eles falarem segundo Jesus Cristo, esses fariseus, né, nessa época aqui de Jesus, o que eles falaram era bênção, porque eles falavam da lei, mas o que eles não agiam conforme. Falsos mestres também, falsos profetas, né? Então façam o que eles dizem, mas não imitem o seu procedimento, porque seu coração está longe de Deus, né? Está longe da justiça do Senhor. Suas obras, está cheia de corrupção as suas obras, né? Glória a Deus. Lemos João 10, vamos ler João 15 agora, né? No último estudo nós lemos João 10, João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, né? Jesus é a videira verdadeira. Então aquele que permanece nele dá fruto. Nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então se os falsos mestres aqui, os frutos deles eram errados, eram maus, porque eles não permaneciam em Cristo. Claro que os fariseus aqui ainda não estavam vendo Jesus ali, eles não experimentaram ainda o amor do Senhor, né? Jesus ainda não tinha morrido, ainda não tinha ressuscitado, mas nós vamos ver depois, vou citar versículos para vocês aqui de Paulo falando, de Pedro falando, de João falando, de pessoas ali que continuaram sendo falsos profetas depois de Jesus.
Os fariseus aqui, eles estavam com o coração endurecido, eles tinham que perceber Jesus como Messias, mas muitos deles não perceberam. Então os frutos deles eram más, né? Se eles tivessem se voltado para o Senhor, percebido aquele que estava diante dele, percebido o tempo da visitação, com certeza eles tinham se convertido ali e começaram a produzir bons frutos, né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aí Jesus fala, né, que nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, né? Então, o evangelho de João é o evangelho do amor, né? Lemos o capítulo 10 e agora o capítulo 15, né? Ainda fala de amor aqui, né? Então muitos foram os escritos bíblicos que alertaram contra falsos profetas. No estudo anterior nós lemos Deuteronômio, nós lemos Jeremias, lemos Ezequiel, lemos Zacarias também. Vimos o episódio de Micaías, né, profetizando ali para Acabe, rei de Israel, e para Josafá, rei de Judá. Hoje nós vamos ver mais exemplos aí. Foram muitos os versículos, né? Eu vou botar mais exemplos aqui para vocês sobre essa questão dos falsos profetas. A Bíblia está recheada disso. E se na época da Bíblia já tinha falsos profetas, imagine hoje, né? Com tantas igrejas que tem na face da terra. Quantos falsos profetas, quantos falsos mestres, né? Quantos falsos pastores não existem aí no planeta Terra. Então, primeiro exemplo aqui, profeta Miqueias. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Então quem ajuda eles dizem paz, né? Quem não ajuda é guerra santa. Portanto, se vos fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia, os videntes se envergonharão, né? Aqui já fala de outra categoria aí de pessoas, né, que adivinhavam, e os adivinhadores se confundirão, todos eles cobrirão o seu rosto, né? Bigode aqui mais é rosto em outras traduções, e serão cortados aí, porquanto não há resposta de Deus. Então o profeta Miqueias, o profeta Jeremias falou, o profeta Ezequiel, o profeta Zacarias. Aí no Novo Testamento nós temos, por exemplo, João Batista falando, né? João Batista falando aqui, João Batista falando. Nós temos ele falando lá em Lucas 3:7. Lucas 3:7 vai falar o seguinte, ó, só chegar aqui em Lucas 3:7. Lucas 3:7, ó, dizia eles, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós, ó, temos por praia Abraão. Eles se confiavam muito em ser descendência de Abraão. Aí João Batista fala que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aí o julgamento, né? João Batista já falando sobre isso. Ó, e também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então aquela árvore que não dá bom fruto, né, que engana, que usa o evangelho para fins egoístas, para benefício próprio, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Simples assim. Jesus Cristo falando: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, né? Falando aqui do período da tribulação, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Outras traduções falam, mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então Jesus Cristo já alertando que iriam existir falsos profetas, até fazendo sinais e prodígios para enganar todos. Jesus Cristo continua, Mateus 15, 7 ao 9.
Ali era Marcos, né? Que Mateus, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, né? Doutrina ali que não tinha nada da palavra do Senhor, não era coisas de homens. Coisas ali de salvação sem ser em Cristo Jesus, né? Preceitos de homens, né? Aí nós temos o apóstolo João, o apóstolo na sua primeira carta, né? Primeira carta de João, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, nessa época aqui, a gente vai ver aqui que muitos foram os que alertaram. João alertou na sua primeira carta, João alertou também na sua segunda carta. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha aí, se você permanece na doutrina, você tem o Pai e o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Olha aí, chega o falso profeta ali que não tem a doutrina de Cristo, que está ensinando uma coisa errada ali, ó. João diz, ó, não deixe nem entrar na sua casa. Aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más, né? A pessoa recebesse na sua casa, ele estava sendo conivente com o que aquele cidadão estava pregando ali, que era uma doutrina errada. Uma doutrina má, maus frutos, né? Pedro, né? Apóstolo Pedro, grande apóstolo Pedro. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Tá por todo lado aí, onde você olhar, vai estar falso mestre, falso profeta. Os quais introduzirão dissimuladamente, ou seja, sem ninguém perceber, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor. Vai inserindo na heresia, vai inserindo na doutrina ali. Quando você vê, o culto não fala mais de Jesus. Tem culto nos Estados Unidos, né? Que a gente viajava para lá, eu assistia lá, que o cara dá o culto de 2 horas e não fala Jesus nenhuma vez. Teologia da prosperidade. A ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Olha, uma pessoa segue. E por causa deles será inflamado o caminho da verdade, infamado o caminho da verdade. Né? Vamos desvirtuar o caminho estreito, aí, o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então, João Batista alertando, Jesus alertando, João alertando na primeira carta, João alertando na segunda carta, Pedro alertando, Paulo foi o que mais alertou. Em quase todas as suas epístolas ele alertou. Epístola aos Romanos: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. O pessoal causa confusão dentro da igreja do Senhor. Nada a ver com a doutrina que perderam, a doutrina de encontro, né? Chocando. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, né? Aqui ventre sempre fazendo alusão a egoísmo, né? Ao seu próprio eu. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, né? Incauto é aquele sem malícia, inocente, que não desconfia dos outros, né? Tem pessoas que são inocentes e aceitam ali palavras lisonjeiras, né? Palavras que enganam. Então a igreja aos romanos aí já tinha gente aí causando divisão em desacordo com a palavra. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que possamos nos acautelar. Paulo falando a Timóteo era pastor de igreja. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus e com o ensino segundo a piedade, é infaltado. Infaltado é soberba, né? A palavra infaltado, ela significa envolto em fumaça. A pessoa tá orgulhoso, né? Tá arrogante, não consegue enxergar, só consegue enxergar a si mesmo, né? Insolente, arrogante.
Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim. Então, pessoas que mudam a palavra aí, termina falando, usam a piedade como fonte de lucro. Então, se eu trouxe esses versículos para a gente entender que se nessa época aqui da igreja primitiva já tinham. Você vê que Paulo fala, Pedro fala, João fala, Jesus, João Batista, os profetas falaram, muitos deles. Imagina hoje. A gente tem que estar sempre vigiando, né, acautelado, cautelai-vos, né? Paulo falando para Tito, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, porque existem muitos insubordinados, faladores, vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, né? Os judeus aqui no meio, aqui tentando destruir a igreja do Senhor. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. As reuniões eram nas casas e as pessoas, os cidadãos aqui iam nas casas e pervertiam a casa inteira ali, ensinando doutrinas erradas. Falsos mestres, falsos profetas. A palavra de Deus é o teste, né? O teste para nós sabermos se aquele profeta, aquele mestre é de Deus ou não, é a palavra de Deus. Como os bereanos, né? Tem que olhar na palavra do Senhor. Se a pessoa fala a verdade de Deus ou uma falsidade, é a palavra que vai mostrar. Se a pessoa nega, né, ensinar o contrário à palavra do Senhor, toda sorte de males aí, a gente vai notar uma falsa interpretação da palavra do Senhor, né, acerca da salvação, acerca de Jesus Cristo sendo Filho de Deus, acerca da Trindade, né, acerca do Espírito Santo, de quem é Jesus na Trindade. Tem muitas falsas doutrinas aí que tiram Jesus não é Deus, Jesus é só um profeta. Não, está errado. Não é isso que a palavra do Senhor fala e ensina. Um último exemplo aqui para a gente finalizar esses versículos. Judas, né, irmão do Senhor. Tem também Tiago, né? Acabei não trazendo Tiago aqui, mas Tiago fala também. Olha, é interessante porque Judas ele começa falando que ele ia escrever a carta dele acerca de uma coisa. Amados, eu estava diligentemente, quando empregava toda a diligência em escrever acerca da vossa comum salvação, eu ia escrever para a gente se alegrar sobre a salvação. Só que aí ele se sentiu obrigado a exortar os irmãos aí para batalhar pela fé. Foi que me senti obrigado. Ele começou a escrever sobre a salvação. Aí ele disse que se sentiu obrigado a me corresponder convosco, exortando-os a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aí ele fala por que ele mudou aí o contexto da sua carta. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, Judas estava escrevendo sobre um assunto, aí ele mudou o assunto porque ele notou pessoas de forma dissimulada ali, negando ao Senhor, né, tentando ensinar algo que estava contrário ao evangelho que eles haviam recebido. Então, temos que ficar vigilantes, né? Temos que nos acautelar. Acautelai-vos dos falsos profetas, né? O crente ele tem essa responsabilidade. O falso profeta ele substitui a revelação de Deus pela sua própria mente. O verdadeiro profeta é aquele que, assim diz o Senhor, e fala a profecia e acontece. O verdadeiro mestre, né, ele ensina de acordo com a palavra do Senhor, né? Doa a quem doer. Aí surge aquela pergunta, né? Aquela pergunta: o que é esse fruto aqui significa? Quando Jesus fala pelos seus frutos os conhecereis. Que fruto é esse? Tem referência ao ensino, à vida, ao comportamento, ao fruto do Espírito Santo? A resposta é tudo, né? O termo fruto aqui inclui não só o ensino, né?
Que ele, quando a gente liga realmente, a gente fala de falso profeta, falso mestre, a gente tende a entender aí sobre o ensino dele, sobre as profecias. Mas o fruto aqui, pelos frutos os conhecereis, engloba tudo, né? Se refere ao modo de ser, ao ensino, até como usa os dons. Então, à luz dos versículos que nós lemos, né, João Batista, Jesus, Paulo e outros aí, o fruto significa igualmente a vida e a conduta das pessoas, né, dos crentes em Jesus. O interessante é que o pecado ele entrou por um fruto. E através de Cristo, né, quando nós somos feitos novas criaturas, nós geramos bons frutos. Né? Então entrou um fruto mau, mas através de Jesus a gente consegue gerar bom fruto. Né? É interessante, né? Entrou um fruto ali de morte, né? O pecado entrou no mundo através daquele fruto ali, mas em Cristo, novas criaturas, nós geramos bons frutos. Glória a Deus, né? E o fruto do Espírito Santo também, claro, ó. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito Santo, né, que gera em nós que somos nascidos do Espírito, nós geramos o fruto do Espírito, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então nós somos feitos criaturas, novas criaturas, para gerar bons frutos, para gerar também o fruto do Espírito Santo, para que o Evangelho nos transforme e que possamos dar bons frutos, seja através do ensino, seja através da nossa vida. Porque no outro tempo erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas, das trevas. Né? As obras das trevas não geram fruto, na verdade geram frutos de morte. Né? Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Então, para a gente finalizar, nós não podemos... a gente tem que entender, né? Tem que tentar perceber, né? Reconhecer quando um profeta é de Deus, quando um mestre é de Deus ou não. E a melhor maneira é através da palavra de Deus, né? Através da oração também, através do jejum. Você entra numa nova igreja ou vai num culto, um amigo lhe convida ali, você vai na igreja dele e você começa a achar estranho aquela palavra. Você primeiro checa nas escrituras, né, se aquilo condiz, e ora ao Senhor: Senhor, esse pastor aí é de Deus ou não? Meu amigo está sendo enganado ou não? E o Senhor revela. O Senhor diz que nada há oculto que não venha a ser revelado. Então, nós temos que lembrar que há um somente pastor, né? Só tem um pastor verdadeiro, que é Jesus Cristo. Né? Os outros tem que obedecer a Ele. Então tem que falar as palavras dele. Jesus disse: eu sou o pastor, sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus Cristo é o único pastor, o verdadeiro pastor, o bom pastor. Ele é o pastor que conhece as suas ovelhas. Ele tem nomeado muitos subpastores, né? Pelo redil deles tem muito grande, tem subpastores, né? O meu pastor é um subpastor. Mas a autoridade não está neles, a autoridade é de Jesus. A autoridade está no sumo pastor. A palavra que tem que prevalecer não é a autoridade desse subpastor, mas do pastor. A palavra dele é vida. O subpastor é fiel só até onde ele próprio segue o pastor e conduz as ovelhas no caminho do Senhor. As pessoas têm procurado homens, né, para orientação, para sabedoria, para conhecimento. Mas você tem que procurar aquele que é fiel a Deus, né? Você procurar um ímpio, né, procurar um pastor que é falso profeta, o caminho vai ser de perdição. Para finalizar os dois últimos versículos, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então é pelo fruto, né?
O juízo de Deus vai estar sobre o engano dessas pessoas, né? Sobre o erro deles e sobre aqueles que propagam a palavra de forma errada. A nossa responsabilidade não é julgar, né? Até porque Jesus falou que não julgueis, né? Mas a responsabilidade do Filho de Deus é que a gente se acautele, né? Essa é a nossa responsabilidade. Então a gente tem que prestar atenção, não sermos iludidos, né? Não sermos enganados. Às vezes a pessoa se engana com vestes, né? Com aparência. Por exemplo, os escribas e fariseus, eles também vestiam vestes bonitas, né? A aparência deles, sentavam nas primeiras fileiras, como nós lemos aqui. E as pessoas se iludiam com aquela pompa. Mas a palavra do Senhor diz para a gente acautelar, ficar vigilante, né? Devemos prestar atenção, né? Os homens, eles se enganam de forma fácil. Pessoas que fingem ser homens justos, boa aparência, né? Fingem ser pessoas piedosas e acabam enganando. E até Satanás, ele se transforma em anjo de luz, quanto mais pessoas usadas por ele ali, né? Então, por exemplo, quando a gente liga, tá ali em casa, né, ou no carro, ou em qualquer canto, liga o rádio ou assiste algo no celular, no YouTube que chegou ali. Simplesmente, se você, o fato de você estar ouvindo um programa religioso não quer dizer que você tem que dar ouvidos a ele. Se é difícil, porque a gente tem que sempre estar em oração, né? Não é porque eu liguei do rádio aqui, botei numa rádio evangélica, que aquela palavra está condizente com as Escrituras, né? Por isso que a gente tem que aprender, estudar a palavra do Senhor, reler, para sempre testar, né? Porque como é que se eu não souber a palavra, eu vou ser facilmente enganado. Mas se eu souber, difícil vai ser me enganarem, né? Tem muito ensino falso aí na internet, né? Muito ensino falso nas rádios, muito ensino falso na TV, nas TVs, nas emissoras que se dizem evangélicas, né? Então temos que tomar cuidado, vigiar, né? Sempre olhar na palavra, né? Para que não sejamos enganados, né? Então só há um pastor, os outros têm que servir a ele. Ande com esse pastor, ouça a sua voz, siga ele de perto, porque é ele que satisfaz a sua alma. Os outros pastores têm que falar dele, não tem que falar de si próprio, não. Quando o pastor começar a falar muito, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, desconfie, né? Então que nós possamos estar vigilantes, possamos nos acautelar dos falsos profetas, dos falsos mestres que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, né? Que possamos examinar os seus frutos, pelos frutos os conhecereis, né? Glória a Deus, glória a